Bom, boa tarde a todos. Hoje o nosso conteúdo de história é muito importante e nós vamos falar do período mais importante da história de Roma. Foi o período que Roma foi governada por vários imperadores. Esse período, por ter sido governado pelos imperadores, ele é chamado de Império Romano. Nós vamos observar que esse período foi o período de mais esplendor e de mais grandeza da sociedade romana. Ou seja, o período mais importante da história dos romanos que teve mais esplendor, que eles realmente eram organizados, que eles se mostravam como povos muito interessantes da nossa história, sem dúvida foi o período em que Roma foi governado pelos imperadores. Nós vamos observar que o primeiro imperador de Roma, ele era chamado de Otávio. E a gente vai observar que com o passar do tempo ele começou a ganhar o título de Augusto, que significava o escolhido dos deuses, ou então significava o sagrado. A gente vai observar então que o primeiro imperador romano ele era chamado de Otávio Augusto. O nome Augusto significava o sagrado ou então o escolhido pelos deuses. O escolhido dos deuses. Nós vamos observar então que Otávio Augusto ele começou então a governar Roma a partir de 27 anos antes de Cristo. A gente vai observar que além de Otávio Augusto também existiram outros imperadores. Júlio Cláudio, tivemos Tibério, Calígula, tivemos Cláudio, Nero, tivemos também a dinastia, ou seja, a família de reis dos Flávios, Vespasiano e Domiciano, dinastia dos Antoninos, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Antonino, Pio e Cômodo. E tivemos, por último, a dinastia dos Severos. Sétimo Severo, Caracalla, nós tivemos Macrino, tivemos também Severo Alexandre. E a gente vê que cada um deles tiveram a sua importância para a história. Nós vamos observar que durante muito tempo, o Império Romano, durante a fase do Império, que foi governado pelos imperadores, começaram a criar uma cultura, a expandirem o seu território. Eles tinham um grande exército. Nós vamos ver que o imperador ele era muito importante para a sociedade romana. E, por fim, na próxima aula, nós vamos ver como foi que o Império Romano começou então a entrar em decadência e a ser invadido por outros povos. Nós vamos observar aí, por exemplo, o primeiro imperador Otávio Augusto, ele era muito importante. E a gente vê que seu governo ficou conhecido como Principado. A gente vai observar que Otávio Augusto, realmente ele era um homem, um imperador que se destacou muito. Foi considerado o melhor imperador do Império Romano. A gente vê que ele dividiu a sociedade para organizá-la. Nós vamos observar que ele criou um exército, principalmente para proteger Roma. Então, esse período Roma passou por um período da chamada Pax Romana, ou seja, da paz romana. Nós vamos ver, então, que ele lutou para impedir que outros povos invadissem Roma. E a gente vê que, para satisfazer a população pobre, nós vamos dizer, então, que Otávio Augusto, ele costumava dar pão e circo, festa para a população. Ou seja, quando a gente vê que um político hoje em dia ele tenta enganar a população, dando festa, dando comida à população, a gente vê que isso não é antigo. Isso vem desde o Império Romano, que o imperador Otávio Augusto ele vai criar uma política chamada de política do pão e circo. E essa política do pão e circo significava o quê? Para enganar o povo e para que ninguém fosse contra ele, Otávio Augusto ele tinha o costume de fazer grandes festas para ninguém reclamar. Ele também dava pão para a população. E assim, todo mundo acabava então gostando dele, porque tinha festa e tinha comida para todos. Nós vamos ver que durante o governo dele também começaram então a ver a luta dos gladiadores, lutas contra leões, e que eles também costumavam lutar até a morte. Nós vamos ter também, por exemplo, que durante esse período aí, a gente costuma então a falar que durante esse período, Otávio Augusto também ele fez várias mudanças
no Império Romano. E quais foram essas mudanças do Império Romano? Nós vamos ver que Otávio Augusto, como vocês podem ver aí, a gente vai conseguir começar então a perceber que o Império, durante o seu governo, Otávio Augusto ele vai defender o Império Romano. A gente vê que ele vai criar um exército para defender Roma. Ele vai distribuir terras entre soldados e os pobres. E também, além de terras, ele também destruiu os alimentos, que era o trigo. A gente vê que também ele vai entregar, por exemplo, para ajudá-lo a governar, ele vai entregar o poder também a alguns senadores, que eram pessoas que ajudavam ele a governar. E vamos ver que ele vai modernizar o Império Romano, que na época tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes. E passou a ter um prefeito. A gente vai observar que também tinham bombeiros, não como hoje em dia, mas tinham. E também monumentos que glorificavam seu governo. Então a gente vai observar que o Império Romano começou a se organizar durante o governo de Otávio Augusto. Tinha um exército. A gente vê que também ele distribuiu terras entre a população rica, entre os soldados e os pobres. Vamos ver que também ele vai modernizar a cidade e assim ele vai ficar durante um longo período. Nós vamos observar que durante o governo de Otávio Augusto, ele também vai estabelecer um período de paz em Roma, em que ele disse, não, agora a gente não vai lutar por mais terras. Nós vamos tentar manter a paz em Roma para que a gente consiga então manter a paz aqui. Então, durante o seu período, a gente vê que ele construiu várias cidades, várias estradas, teatros, aquedutos, as banheiras públicas, que as pessoas poderiam tomar banho, fontes e também as fronteiras, no caso, as fronteiras do seu império foram fortificadas, foram protegidas, não é? Então a gente vê que realmente ele fez muitas coisas. Ele modernizou o Império Romano, ele criou um exército para defender e ele distribuía terras entre a população pobre. A gente vê então que durante esse período do Império Romano, nós vamos ver que o Império Romano ele tinha aproximadamente, de forma geral, tinha no total 60 milhões de habitantes e abrangia terras em 3 continentes. O Império Romano estava espalhado pela Europa, o local que ele se encontrava. Havia terras na África e também no continente asiático. Então a gente vê que o Império Romano era um império que tinha 60 milhões de pessoas, era muito grande, toda juntando as terras que eram dominadas por eles. A gente vê que nesses territórios dominados pelos romanos, eles tinham povos italianos, estrangeiros, livres, escravos, libertos e também que habitavam a cidade do Império Romano. A gente vai observar então que durante esse período, a gente vai observar que o único imperador, um dos imperadores que vai considerar então, vai permanecer no poder durante muito tempo, e ele era considerado uma boa pessoa porque ajudava, porque modernizava o Império Romano, foi Otávio Augusto. A gente vê que além disso, por séculos, muitos imperadores foram mortos foram transformados em divindades com a autorização do Senado. A gente vai observar que nessas cidades do Império Romano, o poder romano ele exercia sua autoridade, decidia pela paz, pela guerra e também pela cobrança de impostos. Nós vamos observar então que a partir desse momento, o que é que vai acontecer? O Império Romano, ele tinha a língua, que era o latim, eles tinham a literatura, ou seja, livros que eram a literatura latina. E a gente vai observar que para governar o Império Romano, nós vamos ver que Otávio Augusto e os outros imperadores do Império Romano, eles faziam algo para permanecerem no poder. Todo imperador do Império Romano, ele fazia um acordo tanto com a população rica e também a partir da utilização do seu exército. E assim a gente vê que o exército do Império Romano era de aproximadamente 300 mil homens, certo? A gente vê então que era dessa forma que eles conseguiram então permanecer no poder durante muito tempo. A gente vê que o exército romano ele servia para defender
principalmente da invasão de outros povos. E a gente vê, por exemplo, aí que o Império Romano ele vai desenvolver um grande comércio durante o seu período governado pelos imperadores. Eles vendiam estátuas, colares, vendiam outros objetos de artesanato, objetos de cerâmica. Principalmente isso era vendido através do mar Mediterrâneo, que fica lá no continente europeu. E a gente vai observar que o Império Romano ele vai deixar uma grande cultura para nós. Qual vai ser a cultura, então, que eles deixaram para nós? A gente vai entender, por exemplo, aí, a língua, certo? A gente vê que as 3 línguas abaixo, que vocês estão vendo aí no quadro, está muito ruim, a imagem, elas estão escritas em português, espanhol, italiano e francês. Por exemplo, português nós temos aí, no primeiro quadrinho, afetividade. Em espanhol, nós vamos ter também uma palavra afetividade, afequidade. Vamos dizer assim. Nós temos o italiano, afetividade. Então a gente vê que as palavras, mesmo escritas de uma forma diferente, elas têm uma relação. E por que as línguas elas têm uma relação? Porque as línguas que nós temos aqui no continente americano, ou então no continente, ou então, por exemplo, em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, todas as línguas elas derivam do latim. Então o latim, que era a língua falada em Roma, ela então deu origem ao português, ao italiano, ao espanhol, ao francês. Então a gente vai dizer que a nossa língua portuguesa, ela deriva então da língua dos antigos povos romanos. A engenharia. A gente vê que a engenharia, eles também deixaram um costume muito rico para a sociedade atual. A gente vê, por exemplo, que os romanos eram grandes engenheiros. Eles construíam banheiras públicas, né, para que as pessoas pudessem... as casas de banho, para que as pessoas pudessem tomar banho. Construíam estradas, aquedutos, que eram esses... vamos dizer aí, por exemplo, esses pilares que tinham na parte de cima. Vocês podem observar que esses aquedutos eram locais onde passava água para ser distribuída para o Império Romano, certo? Então a gente vê que os aquedutos são canais que serviam para transportarem as águas para outros locais. E a gente vê que durante o período dos imperadores romanos, a gente vê que eles deixaram uma coisa muito rica para a nossa história, principalmente o direito romano. O direito romano são leis que ainda hoje, elas começaram então o quê? Foram passando por transformações, mas que ainda hoje elas influenciam a nossa cultura, principalmente as nossas leis. Por exemplo, aí, ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Liberdade de expressão, todos nós podemos falar o que pensamos. Segundo, nada que se permita ao acusado deve ser permitido ao acusador. Também é colocado em prática hoje. O encargo da prova fica com aquele que acusa e não com o acusado. Na aplicação de penalidades, conta a ideia e a inexperiência da parte culpada. Então a gente vê, por exemplo, pessoal, a gente vai observar então, por exemplo, durante esse período, o Império Romano vai criar leis e essas leis ainda hoje influenciam a nossa cultura.